Olá, meus queridos, graça e paz. Evangelho de João, capítulo 3. Se você quiser, pode ler aí na sua Bíblia, a partir do verso 1 até o verso de número 21. Não vou ler aqui todos esses versos, senão o vídeo fica muito grande, né? Mas eu quero dar destaque ao iniciozinho aí, onde Nicodemos vai ter com Jesus. Nicodemos, alguém do partido dos fariseus, um dos principais entre os judeus, vai ter de noite com Jesus e diz para Jesus que ele sabia que Jesus era mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que ele fazia se Deus não for com ele. Aí Jesus o interrompe e diz para ele assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito importante isso que Jesus disse para Nicodemos naquela ocasião. E na reflexão passada, no vídeo passado, então eu enfatizei que você e eu precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus. Não apenas Nicodemos, mas todas as pessoas, você e eu, precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus. E eu terminei dizendo que hoje nessa reflexão, nós veríamos de forma bem sucinta, sem pretensões, grandes pretensões teológicas, mas de forma bem sucinta, sobre o que é esse novo nascimento, né? Porque a gente precisa, já que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, nós precisamos entender um mínimo sobre o que é esse novo nascimento. Então vamos lá. Primeiramente, o que é esse novo nascimento? E nós podemos dizer que novo nascimento é regeneração. Novo nascimento significa ser de novo gerado, e este é um milagre que é operado pelo Espírito Santo, e é um milagre que faz com que nós nos tornemos novas criaturas. O velho homem cede lugar ao novo homem. Ser gerado de novo é ter passado por uma transformação da mente, uma transformação que leva a uma vida que procura, esforça-se por conformar-se à vontade de Deus. Isso não é algo que nós fazemos, é algo que Deus faz em nós através do seu Filho. Quando nós lemos o texto aí de João 3, nós vemos que Nicodemos ele ficou confuso quando Jesus lhe falou sobre nascer de novo. Como assim? Disse Nicodemos. Devo voltar ao ventre de minha mãe para nascer de novo? Nicodemos ficou confuso, mas não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando sobre um nascimento espiritual. Jesus estava falando da formação de uma nova natureza em nós por obra do Espírito Santo. Então isso é o novo nascimento. E quando é que acontece esse novo nascimento? Quando é que acontece essa regeneração? Quero falar com você um pouquinho sobre isso. Eu vou falar aqui por partes, mas o fato de eu falar por partes não significa que essas coisas sobre as quais vou falar aconteçam em tempos diferentes. Não. São acontecimentos simultâneos. Mas para a gente falar, precisa separar, né? Esses acontecimentos acontecem juntos na vida daquele que verdadeiramente nasce de novo. Mas quando a gente vai falar sobre eles, a gente fala separado, tá? O primeiro acontecimento é a fé. O novo nascimento acontece quando acontece a fé em nossos corações. É preciso reconhecer e crer naquilo que Deus realizou em Cristo. E o versículo mais conhecido do mundo inteiro que fala sobre esse acontecimento é um versículo que está aí em João 3, o versículo 16,
que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, preciso crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse novo nascimento é preciso ser recebido pela fé, é preciso crer em Jesus. Agora, eu vou ler aqui para você o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Pedro escreve assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Para quê? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, note bem aí, nos gerou de novo, nos salvou pela fé. Pedro fala de uma salvação, de uma regeneração que, primeiro, foi anunciada pelos profetas. Segundo, tornou-se realidade em Cristo. Terceiro, é fruto da misericórdia divina. Mas, número 4, nós precisamos recebê-la pela fé. Por sua grande misericórdia, Deus nos regenerou. Nós nascemos de novo. E nascemos de novo não para uma esperança triste, não para uma esperança morta, mas para uma esperança viva, uma esperança que se exerce pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nascemos de novo para recebermos uma herança não manchada pelo mal e que não perde o seu valor com o tempo. Uma herança que não murcha, um prêmio que não murcha. Lá naquele tempo eles recebiam lá, os atletas, né? Aquela coroa de louros. Os atletas vitoriosos no tempo de Pedro recebiam uma coroa de louros. Mas essa coroa de louros murchava. Mas essa herança que nós recebemos não murcha, né? Não murcha. Uma herança reservada nos céus para nós. E tudo isso é pela misericórdia divina, mas a nós cabe crer para receber. Recebemos pela fé. Então a fé é o primeiro acontecimento. E o segundo acontecimento é o arrependimento. O novo nascimento acontece quando acontece em nós o arrependimento. E arrependimento é aquilo que aconteceu com o filho pródigo, da parábola contada por Jesus, e que está registrada lá em Lucas 15. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele caiu em si quanto àquilo que ele havia feito, ele caiu em si quanto à situação em que ele agora se encontrava, e talvez tenha caído em si quanto ao futuro sombrio que o aguardava naquele caminho em que ele estava.
Então ele desejou voltar para a casa do pai. E ele se levantou e ele voltou. Então veja os passos. Ele caiu em si, ele reconheceu a necessidade de voltar e ele se levantou e voltou. Arrependimento não é simplesmente remorso. Não é simplesmente tristeza. Pode estar incluída a tristeza, mas não é simplesmente isso. Arrependimento é, pelo menos também, atitude. A atitude de voltar para Deus, para servir a Deus. E esse arrependimento é absolutamente necessário. Jesus disse em Lucas 13, verso 3, se porém não vos arrependerdes, perecereis. Se não houver arrependimento, perecereis. E ele diz também em Marcos 1, verso 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo. O que é preciso fazer para entrar nesse reino de Deus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, fé e arrependimento. Isso leva necessariamente a outro acontecimento, que é receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O novo nascimento acontece quando se recebe a Jesus como Salvador e Senhor. O evangelista João, ele registrou que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, a estes ele deu poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá no capítulo 1 de João, mais precisamente versículos 11 e 12. Então, concluindo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos há mais de 2000 anos. E Jesus está dizendo isso para mim e para você hoje. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu suponho que você queira ver o reino de Deus. Eu suponho que você queira estar no reino de Deus. Eu suponho que você queira viver a sua eternidade no reino de Deus. Se não por ele, pelo reino em si, pelo menos porque a outra possibilidade é o inferno. E você não vai querer passar nenhum minuto lá no inferno, quanto mais viver lá para sempre. Então, eu termino fazendo uma pergunta para você. Há fé no seu coração? Você crê naquilo que a Bíblia diz e crê que Jesus Cristo é o Salvador enviado de Deus? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas para nascer de novo é preciso arrepender-se dos seus pecados, é preciso crer em Jesus, é preciso receber a Jesus na vida como Salvador e Senhor. Que Deus abençoe, que você possa pensar nisso, que o Espírito Santo de Deus possa lhe ajudar a pensar sobre isso e a fazer essa decisão por Jesus e pelo novo nascimento. Deus abençoe sua vida. Amém.